A Bíblia de vocês comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo número 5, versículo de número 8. Estamos dando continuidade aí na campanha da família. Nessa noite vamos falar um pouquinho sobre esse grandioso projeto de Deus, que é a família. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Amém? Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, ou o incrédulo, né? Amém, meus irmãos. Feche os seus olhos. Querido Deus, querido Pai, graças te damos nessa noite. Ó Senhor, nessa noite eu me disponho aqui como um vaso, como eu sempre digo. Eu não tenho nada de mim mesmo para ofertar na vida dos teus filhos. A única coisa que eu posso ofertar nessa noite, Senhor, é os meus lábios, para que o Senhor possa usar os meus lábios para transmitir a voz do Senhor, e que a voz do Senhor ela possa ser como uma flecha, que penetre o coração dos teus filhos, e que ela venha assim como a chuva, vir, Senhor, e causar efeito, frutos, frutificar na vida dos teus filhos. E nós sabemos que toda vez que a palavra é revelada diante dos nossos olhos, ela causa transformação na nossa vida. Então é isso que te pedimos nessa noite. Revela a tua palavra sobre os nossos olhos na nossa vida nessa noite, meu Pai, para que possamos sairmos daqui como filhos obedientes, colocar todas as palavras em práticas, e assim ser como aquele homem, Senhor, que foi sábio, Senhor, que colocou as suas palavras em prática e edificou, Senhor, a casa sobre a rocha firme. Fale conosco nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Sinta-se à vontade na casa do Senhor, na presença de Deus. Meus amados irmãos, né, dando continuidade na campanha da família, eu vejo que família é algo maravilhoso. A família é um projeto de Deus. Quando a gente entende um pouquinho da visão de Deus para a família, a gente percebe que é o bem mais valioso que Deus entregou nas nossas mãos. E a gente vai perceber que Deus, quando Ele traz, né, quando nós achegamos na presença de Deus, vamos dizer assim, mais fácil, quando nós achegamos à presença de Deus, nós temos alguns princípios. O primeiro princípio que a gente precisa entender, nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas da nossa vida. E quando eu falo acima de todas as coisas, é literalmente sem reservas. Não tem nada que possa substituir a presença de Deus, isso é inegociável. E quando a gente vai caminhando, folheando a Bíblia, a gente vai perceber que a segunda coisa mais importante que nós temos na nossa vida é a família. Repete comigo. A segunda coisa que nós temos mais importante na vida é a família. E quando nós entendemos esse princípio, a gente percebe que tudo vai bem na nossa vida. E aqui, então, o apóstolo Paulo ele tem como objetivo, é claro que ele vai falar um pouco sobre a viúva, e ali ele vai ressaltar que era um dever dos familiares, dos filhos, né, de cuidar da família. Ele pontua isso aqui de forma muito profunda. Ele fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Olha que coisa interessante. Aqui o apóstolo Paulo não está falando assim, se você não cuidar da sua família, você é igual ao ímpio. Não está falando que você é igual, ele está falando que é pior. Olha para você a profundidade. E muitas das vezes, quando nós estamos na caminhada cristã, nós estamos preocupados com tantas coisas, nós estamos preocupados com tantos afazeres, e muitas das vezes nós esquecemos de colocar ali como as prioridades, separar quais são as prioridades da nossa vida. Né? Eu sempre brinco com a minha esposa, né, quando a gente vai lá fazer a nossa questão da finança, né, aí a gente coloca lá quais são as prioridades. Aí tem coisas que já estão na lista, não é assim, ô irmão? Já está na lista isso aqui, por exemplo, aluguel, então a prestação da casa, água, luz. Um exemplo, essas coisas já é inegociável, essas já está fixa lá, já não tem como negociar essas coisas, né? Essa aí já entra na lista, você querendo ou não. Como que você vai chegar o dia do pagamento e não vai colocar as compras lá como gasto? Não, as compras eu vou comprar se der, não tem como. Aquilo ali é inegociável, você tem que comprar. Né? Não, vou deixar a água para pagar depois, a luz para pagar depois, e daqui a pouco está sem água, sem luz. Então, tem coisas que são inegociáveis, não é assim? E uma coisa que eu aprendi na nossa vida, né, que nós somos pessoas sonhadores, e que muitas vezes nós temos metas e traçamos projetos na nossa vida para serem alcançados. E dentro dessas metas, desses sonhos, desses projetos, nós colocamos muitas das vezes bens materiais.
Ah, eu quero o carro do ano. Aí eu vou lá, traço uma meta, vou lá, vejo qual é o valor do carro do ano. Eu planejo sobre o carro do ano. E ali trabalho em cima daquilo, abro mão de algum lanche, abro mão de algumas coisas, abro mão do hambúrguer, Lucas, abro mão da pizza, né? Para juntar um pouquinho do dinheiro e ir lá e trocar o carro, comprar um carro melhor, comprar a televisão de 50 polegadas, de 70 polegadas, 80 polegadas, não é assim? Porque a gente tem aquilo ali como algo precioso para nós, como algo valoroso para nós. Né? Não, eu quero uma casa melhor, quero uma casa maior, quero fazer uma reforma na nossa casa. Então, nós fazemos planejamento, nós estruturamos a nossa finança, né? O marido e a esposa, os dois sentam juntos, conversam, vamos fazer isso aqui até tal mês. Não é assim? A gente não planeja tudo e trabalha em cima daquilo ali para que o nosso sonho possa ser alcançado? Sim ou não? Sim ou não? Está frio, os irmãos estão até com vergonha de falar. Sim ou não? Sim, né? Só que quantas das vezes, né, que nós planejamos sobre nossa família? Qual foi a última vez que nós colocamos algumas metas sobre a nossa família? O que nós planejamos para os nossos filhos? E quando eu falo meta para família e filho, não estou falando de bens materiais, não. Esquece os bens materiais agora. Esquece a televisão de 70 polegadas, esquece o carro novo, esquece a casa nova, esquece algumas coisas. Estou falando de relacionamento com a família, de convívio com a família. Qual foi a última vez que eu falei que você se organizou e falou assim, ó, esse dia é para a minha família? Eu lembro disso, de um irmão, né, que hoje ele é o pastor Mário. E há muitos anos atrás, quando a gente estava na caminhada, a minha esposa vai lembrar, né? Ele é evangelista, ele gosta de evangelizar mesmo, ele sai para a rua todo dia, está evangelizando. Pelo menos era assim, hoje eu não sei, porque ele está pastoreando, então não sei como que está o tempo dele, mas acredito que não deve ter mudado muita coisa, né? E ali, uma vez, eu lembro uma vez que ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, no sábado, não precisa marcar nada comigo no sábado, não precisa marcar nada, absolutamente nada. O sábado é meu e da minha família, o sábado é só para minha esposa e para meus filhos. Então, você não precisa ir lá na casa e chamar ele para fazer nada, porque ele não vai fazer nada, ele vai falar contigo, hoje eu não posso. Porque ele tomou a decisão de separar o sábado naquela época, né? Não sei se está assim ainda. Ele tomou a decisão de separar o sábado para edificar o lar dele. É claro que todos os dias, a gente tem que edificar o lar todos os dias, é claro, mas durante a semana, a gente está na correria, tem trabalho, tem uma série de coisas, tem as coisas da igreja, tem uma série de coisas que a gente faz. Mas no sábado era exclusivo para a família, mais nada. Né? Só programações para a família. Né? E ali a gente viu o quão importante é isso. Né? E eu recordo, né, até contei esse testemunho hoje também na escola bíblica dominical. Há muito tempo atrás eu ouvi um testemunho, que eu não lembro, eu lembro que foi um pastor que contou esse testemunho, mas não lembro qual pastor que foi. Ele falou algo profundo, ele falou que teve um dia que ele tinha marcado um compromisso com a família dele. Então ele marcou de levar o filho dele para assistir um filme no cinema. E ali, irmão, quando o filme o último dia que ia ficar o filme está no cartaz naquele dia, seria o último dia, né? Falou que seria o último dia do cartaz. Então, se ele não fosse naquele dia, o filho dele não ia ter oportunidade de assistir aquele filme no cinema. E ali, então, ele fez aquele compromisso com a família, foi para o shopping, foi para o cinema, e quando ele estava lá no shopping, lanchando com a família, ele recebe uma ligação, uma pessoa fala com ele assim, pastor, eu estou precisando muito da ajuda do Senhor. E ali aquele pastor fala assim, meu irmão, eu não tenho muito tempo, mas se for algo bem rápido, eu posso te ajudar. Ele falou assim, pastor, mas eu preciso que você venha aqui na minha casa. Ele falou assim, irmão, agora eu não posso ir na sua casa agora. Nesse exato momento eu não posso, eu estou ocupado, eu estou com a minha família. Aí a pessoa respondeu para ele assim, pastor, mas o meu casamento está acabando, eu estou num processo de divórcio. Eu e minha esposa vai separar, o senhor não vai poder vir aqui para nos ajudar? Aí ele falou, o pastor vira para aquele rapaz e fala assim, filho, agora infelizmente eu não posso. Mas amanhã no primeiro horário eu vou na sua casa, eu combino contigo, você vem até aqui para a gente conversar, eu vou ajudar você no que for possível. Mas nesse exato momento eu estou no shopping, estou indo para o cinema com a minha família. Aí o irmão entrou no modo carne, né, e saiu do modo espírito na hora. Ele falou, pastor do céu, nosso Deus, eu esperando o senhor me ajudar, e o senhor lá vai para o cinema para ajudar a sua família, enquanto a minha família está acabando, enquanto eu estou indo para o divórcio. Aí aquele pastor, calmo, sereno, responde para aquele irmão, fala, irmão, não me leve a mal falar contigo, mas o meu casamento não está acabando, porque eu estou no cinema e estou investindo no meu casamento com a minha família. Se eu não fizer isso aí, meu casamento também vai acabar. Aí aquele irmão, meu filho, ficou na força do ódio, né, como a minha esposa fala, né? Na força do ódio, desligou o telefone,
E quando foi no outro dia de manhã, o irmão não compareceu, não ligou, o pastor ligou para o irmão, aí o irmão não atendeu, né, ele ligou de novo, não atendeu, na terceira vez que ele ligou, o irmão atendeu. Ele falou: irmão, estou te aguardando aqui, você não veio até aqui, você quer que eu volte na sua casa para a gente conversar, eu poder te ajudar? Ele falou: não, pastor, não preciso da ajuda do senhor mais. Aí o pastor falou com ele: irmão, não fica com raiva do que aconteceu ontem, eu precisava investir na minha família também. Aí ele falou: pastor, mas não precisa, pastor. Ele falou: mas o que aconteceu, irmãos? Ele falou: pastor, não precisa mais. Sabe por quê? Ontem eu estava brigado com a minha esposa, a gente ia se separar, realmente a gente ia separar. Só que não tinha ninguém para me desabafar, eu precisava desabafar com o senhor. E como não tinha ninguém, eu tive que conversar com quem dentro da minha casa? Com a minha esposa. Eu fui desabafar com a minha esposa, porque eu estava brigado com ela. Então eu falei: olha lá, nosso pastor não veio aqui nos ajudar, a gente está precisando da ajuda dele, ele não veio nos ajudar, ele está indo lá no shopping comer lanche com a família dele e vai para o cinema. Aí a esposa dele, a ficha caiu também, falou assim: se a gente tivesse indo para o cinema, indo para o shopping, talvez nosso casamento não estava acabando. Então ali a ficha deles caiu aonde eles estavam errando. Eles não estavam investindo no casamento deles, eles estavam fazendo uma série de coisas. Cada um correndo para um lado, cada um fazendo o seu trabalho, cada um juntando dinheiro para uma coisa, mas a coisa mais valorosa, mais importante, que era o casamento deles, eles não estavam investindo. Não somente o casamento, como a família. Quando o casamento acaba, normalmente, uma boa parte da família como um todo, ela vai se dilacerando. Então, a gente precisa entender isso. Nós estamos vivendo num momento onde o mundo, o século, está nos empurrando para a gente fazer uma série de coisas. A gente quer o sapato novo, a gente quer a roupa nova, quer o terno novo, as meninas querem o vestido novo, quer o nome de uma série de coisas novas, todo mundo quer andar na moda, quer andar chique, quer comer do bom e do melhor, mas às vezes nós esquecemos de coisas simples. Eu falo que, às vezes, para investir na família, não precisa de muita coisa, às vezes a gente só precisa de passar um pouquinho de tempo com a nossa família. Fica caro, Esses dias eu estava conversando, estava na casa do meu irmão, e ali, ele estava no Zé Fino Coelho, e no Zé Fino Coelho eu avistei um monte lá em cima, a gente chama de Monte dos Escravos, Aí eu peguei e falei com ele: vocês já foram lá naquele monte alguma vez? Ele falou assim: eu nunca fui lá, não. Eu falei: mas pensa num lugar bonito, lá é um lugar bonito, você chega lá em cima. Quem é que já foi lá no Monte dos Escravos? Tem alguém aqui que já foi? Ninguém? Ninguém nunca foi? Não foi ou está com vergonha? Ninguém foi, Então vocês perderam a oportunidade. Quem tiver oportunidade, vai lá. É a coisa mais linda do mundo. Você chega lá de cima, você vê Barroso inteiro. E ali eu falo, você vê uma coisa tão simples, você levar seu filho, que seja no monte aqui pertinho, aqui, leva ele, só para você passar um momento com ele, correr na grama, brincar com eles na grama, faz um piquenique, leva um suco. Ah, pastor, não tem dinheiro não, compra um suco daqueles baratinhos mesmo. Leva um suco, compra um biscoito baratinho, passa tempo com a família, brinca, dá boas gargalhadas, boas risadas, fortalece a unidade com a família, fortalece a união com a família. Não precisa de coisas caras, precisa de coisas valorosas. É isso que a gente precisa entender: investimento na família. Quantas vezes por dia você para conversar com o seu cônjuge, para conversar com o seu filho? São coisas simples que fortalecem a família, que fortalece o elo, que traz ali uma aliança firme, que vai fazer com que a sua família esteja estabilizada por vários anos, ou por toda a eternidade, vamos dizer assim. Eu quero pegar o exemplo também de um outro grande homem de Deus. Todo mundo aqui conhece a história de Jacó. Jacó, quando ele começou, quando vai narrar a história dele, a gente vai ver que ele teve seus antepassados, grandes homens de Deus. Vai ter ali Abraão, Isaac, que é o seu pai ali, são grandes homens de Deus, que tiveram uma intimidade com Deus, tiveram um relacionamento profundo com Deus, tiveram experiências que talvez homens dos nossos dias de hoje nunca vai ter experiência que aqueles homens tiveram. E Jacó, então, ele começa sendo um enganador, ele começa enganando seu irmão. Não vou pentear, só passar por cima mesmo um pouquinho a história para os irmãos relembrar. Ele vai enganar o seu irmão Esaú, vai enganar o seu pai, ele vai para a terra do seu tio, que ali vai tornar seu sogro, Jetro. Ali ele vai casar, ele vai construir sua família. Só que antes dele ir para a casa de Jetro, ele vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Ele vai ter um encontro ali com Deus, onde ele vai ter a visão de uma escada. E ali dentro daquela escada, anjo sobe e desce, ali ele faz uma aliança com Deus. Ele fala com Deus: se o Senhor me levar e me trouxer em segurança, certamente o Senhor será o meu Deus, e eu servirei ao Senhor. E ali então ele faz uma aliança com Deus, e quando ele começa a constituir a família dele, ele começa a quebrar alguns princípios. O que se esperava daquele homem era o quê? Ele está indo para a terra do seu sogro. Ali ele sabia que o sogro dele era uma pessoa que era idólatra, que adorava outros deuses.
E quando ele chegou ali, em vez dele começar a ensinar para aquele povo, e ensinar para a sua família, depois do casamento, ensinar para eles princípios da palavra de Deus, princípios do relacionamento que ele teve com Deus, a história não deixa tão claro o que ele passou, o que ele não passou, mas a gente vai ver pelo reflexo da família. Ele vai ter ali seus 12 filhos, o seu filho mais velho, olha para você ver o reflexo dali, que para mim ele teve um pouquinho de negligência, eu acredito nisso. O seu filho mais velho, Rubem, ele vai cometer incesto com uma das suas servas, que teve ali, que é Bila, ele vai casar com Raquel, Bila vai ser uma serva de Raquel, e o seu filho mais velho vai ter um caso com uma de suas mulheres. Olha que coisa gravíssima. Aí depois a gente vai ver que no decorrer da história, quando ele está ali retornando para Canaã, ele vai comprar um terreno ali perto de Siquém, e ali uma de suas filhas vão ser abusadas sexualmente, ela vai ser estuprada. E ali vai levantar os outros 2 filhos dele, ali, o segundo e o terceiro filho mais velho dele, vai vingar aquele povo, vai matar uma série de pessoas, e ali da família dele, então, vai surgir uma moça que foi estuprada, vai surgir um homem que cometeu incesto com uma das suas mulheres, e vai ter 2 filhos que foram assassinos. Olha que coisa extremamente profunda, era um homem que teve intimidade com Deus. E o que isso quer dizer para mim e para você nos dias de hoje, meus amados irmãos? Se a gente não tiver cuidado com a nossa família, pode ser que os nossos filhos fujam no caminho do Senhor, e essa é uma missão que não dá para terceirizar para o pastor, não dá para terceirizar para a igreja, a gente não tem que terceirizar para a irmã da classinha, a gente não tem que terceirizar para o irmão do ministério. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias. Maridos, você tem responsabilidade de conduzir a sua esposa, vamos dizer assim, através da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus na sua casa, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para que você possa colher frutos. Mulheres, a palavra de Deus fala que a mulher sábia faz o quê? Edifica o seu lar. Então não deixe de utilizar a sabedoria que Deus entregou nas suas mãos. Eu digo que a mulher, muitas das vezes, ela é muito mais sábia do que o homem. A mulher consegue fazer 4, 5, 6 tarefas de uma vez só, O homem é uma só, não tem como você pedir para fazer um monte de coisa que ele não consegue fazer, não. E olha, dependendo de você pedir para fazer uma coisa, tem hora que faz errado ainda, A mulher faz um monte. Então, mulheres, precisam utilizar essa sabedoria que Deus tem entregado nas mãos de vocês, para que vocês possam, junto com os maridos, edificar um lar saudável, um lar que vai produzir frutos, um lar que vai estar na presença de Deus. Certo dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim comigo assim: então, lar feliz é o lar que a mulher... Quem já ouviu essa frase? Lar feliz é o lar que a mulher... Quem acredita nessa frase aqui, que lar feliz é um lar que a mulher manda? Você acredita nisso, irmão? Lar feliz é o lar que a mulher manda. Eu falei com ele, lar feliz, sabe o que é o lar feliz? Lar feliz é o lar que Cristo Jesus reina. Segundo, lar feliz é o lar aonde o homem ama a mulher ama o marido. E terceiro, lar feliz é onde cada um cumpre o seu papel dentro do lar. Então, um lar que tem Jesus, o marido ama a esposa ama o marido, os 2 se respeitam, cada um cumpre a sua função dentro do lar, não tem como dar errado. Essa é a receita que Deus deixou para a gente. Então, nem o homem tem que mandar na mulher, nem a mulher tem que mandar no homem. Os 2 têm que estar juntos, unidos na mesma missão. Quando a palavra fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, tem muita gente que confunde. Acha que submissão é estar ali debaixo, ali o homem vai mandar. Não é isso que a palavra está querendo dizer. A palavra de Deus fala que Deus ele traz uma missão para o lar, que é frutificar, crescer, multiplicar, principalmente na presença do Senhor. Então Deus entregou a missão para o homem, e a mulher é a ajudadora do homem, os 2 caminham juntos. Os 2 estão ali na mesma missão, trabalhando para a mesma missão. Os 2 têm o mesmo propósito, que é cumprir a missão que Deus estabeleceu naquele lar, trazer um lar feliz, um lar que é referência. Então, isso é muito importante. Se a gente achar assim, se a gente tiver o seguinte pensamento: não, eu estou na igreja, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus, o meu lar vai dar tudo bem. O lar vai dar tudo bem, mas a gente precisa ouvir a palavra de Deus e seguir as orientações de Deus. Pela manhã a gente falava algo profundo, quando, em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala assim que, depois dele fazer o sermão da montanha, a gente vai ver que no capítulo 5, 6 e 7, ali, ele vai estar narrando ali o sermão da montanha. Quando ele está finalizando o sermão, ele fala o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e as pratica é como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha firme. Quando a gente pega Lucas capítulo 6, versículo 48, ele fala que esse mesmo homem
que esse mesmo homem fez? Ele foi até um local, ele cavou um buraco profundo, covas muito profundas, e ali edificou a casa dele sobre a rocha. Ou seja, ele teve trabalho, né? Quando a gente vê só o livro de Mateus, parece que aquele homem andou para algum lugar, viu alguma rocha e construiu a casa dele ali. Quando a gente faz a leitura do Evangelho de Lucas, a gente vai ver que Lucas é mais detalhista. A gente vai ver que aquele homem teve que furar buraco, aquele homem teve que ter um trabalho árduo para edificar a casa dele sobre uma rocha. E às vezes também é assim dentro do nosso lar, meus amados irmãos. Para a gente ter um lar feliz, edificado, sólido, vai dar trabalho. Não adianta. Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos? Levanta a mão assim, quem tem filhos? Eu ainda não tenho não, mas vou ter, em nome de Jesus. Né? É fácil educar filhos? Sim ou não? Mas se você não educar o seu filho, quando está pequeno, né, irmão Adriano? Quando está assim, petitinho, quando ele estiver grande, Jesus amado, é só Jesus na causa. Depois você vai ter que orar muito, interceder muito, para Deus quebrantar o coração, transformar a vida ali daquele filho, né? Então, siga a orientação que a palavra fala. A palavra fala que a gente tem que ensinar os filhos quando eles são pequenos, para quando eles crescerem não acontecer o quê? Eles não desviar dos caminhos do Senhor. Então, se você não ensinar quando ele é pequeno, quando ele crescer, ele vai fazer o quê? Desviou do caminho. Aí, só a graça do Cordeiro, né? Aí é mães de joelhos, né? Como diz o Ministério Desperta Débora, né? É mães de joelho, e como é que fala? Eu esqueci a outra parte, é mães de joelho, alguma coisa assim, né? E filhos de pé, mães de joelhos e filhos de pé. Aí as mães vão ter que botar o joelho no chão, ficar com o joelho bem calejadinho mesmo, né? E sendo que a maioria das vezes, é claro que às vezes vai ensinar o caminho, os filhos vão desviar também. Né? Isso aí, depois, quando eles estiverem adultos, é uma decisão deles. Mas, filhos, irmãos, não esqueça de fazer a parte de vocês hoje. Você que é um lar feliz, faça a parte de vocês hoje. Né? Eu sei que hoje está muito difícil, o preço das coisas está muito caro. Né? O irmão Leandro, quando sair dali, né, irmão Leandro? Já vai convidar a irmã Tamara para um jantar romântico. Aí até fecha os olhos. Né? Estou brincando, irmão Leandro. Mas, às vezes, nós vamos fazer isso, gente. E sabe o que é interessante? As esposas, geralmente, elas esperam o jantar romântico que dia? Fim de semana, né? Já pensou fazer um jantar romântico durante a semana? Ela não está esperando, chega em casa cansado do trabalho, né, irmão Leandro? Vai lá, faz aquele jantar romântico, né? Está tudo certo, tudo edificado, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer isso com os filhos. Às vezes, pegar o filho, às vezes, a gente está cansado. Pega o filho, leva o filho para passear, vai brincar com ele, né? Senta do lado dele, vai bater papo, vai conversar com o filho, vai ensinar coisas da vida para o filho, vai contar as experiências que você teve com Deus para os filhos. Quem aqui já contou as experiências que você teve com Deus para o seu filho? Não precisa responder, não, só pensa. Quem aqui que é mãe e pai já contou para o seu filho uma experiência que você teve com Deus? Já parou para pensar que isso é muito importante? Como que você acha que Isaac conheceu a Deus? Certamente Abraão contou para ele as experiências que ele teve. E Jacó? Mesma coisa. Tanto quando eles vão fazer oração, o que eles fazem? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles lembram dos antepassados deles. Será que às vezes seu filho, quando fizer a oração, quando ele ainda não tiver aquela intimidade com Deus no início, ele vai falar assim, não, o Deus do meu pai, né? O Deus do meu pai vai ser o meu Deus. Não, o Deus do meu pai vai ser o Deus que eu quero servir. Ou será que ele não vai lembrar de você? Será que seu filho, quando ele fizer a oração dele, quando ele lembrar de Deus, ele não vai lembrar de você? Então, a gente precisa ter esse entendimento. A família é um maior projeto que Deus entregou nas nossas mãos. Né? E muitas vezes na caminhada, né, eu estou apenas 13 anos, pouco tempo ainda na caminhada, tem muita caminhada antes de Jesus não voltar para caminhar ainda, estou engatilhando na fé. Mas dentro desse tempo da fé, eu vi que muitas pessoas perderam a sua família. Às vezes, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres que a gente fala fervorosos, homens e mulheres que serviam na casa de Deus, serviam com vigor, né, estava sempre pronto para a obra, mas depois, no decorrer do tempo, a gente percebeu que eles serviam a Deus, sim, serviam os ministérios, sim, mas esqueciam de servir o primeiro ministério que Deus entregou na mão deles, que é a família. Então, entenda isso, o primeiro ministério que nós temos é a família. Quando a gente faz a leitura também de 1 Timóteo, capítulo 3, se eu não me falha a memória, capítulo 3, ele vai dar algumas dicas. Se alguém quer ser bispo, uma das características para a pessoa se tornar bispo ou pastor, ela precisa saber governar bem
a sua própria casa. E ali o apóstolo Paulo fala, como que você vai governar uma igreja se você não consegue governar a sua própria casa? Como que você vai conseguir governar um ministério dentro da igreja se você não consegue governar a sua própria casa? Como que você vai governar um ministério onde você vai estar com um monte de criança nas mãos se você não consegue governar nem o seu próprio filho? Então, são coisas que a gente precisa refletir. Às vezes, outra coisa que eu falo assim, extra, né, pulando um pouquinho fora, mas depois eu vou voltar. Às vezes a pessoa fala para Deus assim, Deus, eu quero estar num cargo de gerência dentro da empresa. Mas às vezes Deus te coloca no cargo menor ali dentro da empresa, você não consegue fazer nem aquele menor. Como que você quer um maior? Deus, eu quero uma empresa. Mas quando você está lá na empresa do seu patrão, que não é sua, você faz de qualquer jeito. Então Deus está entregando nas suas mãos para você aprender a administrar, para depois você não cometer um erro quando for na sua, mas você faz tudo ao contrário. Quando eu falo você, inclui a mim também, tá, irmãos? Aí nós fazemos tudo ao contrário, né? Como não é meu, mãe, vamos. E às vezes dentro do nosso casamento é a mesma coisa, dentro da família a mesma coisa. Não aceite ter uma família medíocre, não aceite ter uma família mais ou menos, não aceite ter uma família na média. Eu sempre falo isso. Sai fora da média. A média, todo mundo quer estar na média, pula fora da média. A média é o limite ali para ruim, essa é a realidade. A média não é o limite para bom, não, a média é o limite para ruim. Quando você está na média, quer dizer que você passou raspando, você está no ruim. Né? Então, não aceite ter uma família na média, aceite ter o melhor. Né? Como que você quer, maridos, como que você quer ser recebido quando você chegar em casa? Você quer, assim que você abrir a porta, ou quando seus filhos ouvir que você parou o carro ali, ou o portão abriu, chegou de bicicleta, a pé, não importa a forma que você chegou. Você quer ser recebido pelos seus filhos correndo, gritando o seu nome, te abraçando. Mãe, mesma coisa, que hoje em dia as mães também têm uma missão dobrada, né? Elas fazem as tarefas de casa, por isso que hoje eu falo que o marido tem que ajudar em casa também, só que cada um tem uma visão, eu acho que o marido tem que ajudar em casa, porque as mulheres estão saindo para trabalhar, faz as tarefas, o serviço, depois chega em casa, está o serviço todo para a mulher, né? Não há quem aguente, né? Aí a mulher trabalha 24 horas por dia, né? Mulheres, quando você chega em casa, como você quer ser recebido pelos seus filhos? Seus filhos têm que estar ansiosos pela sua chegada, ou você quer ser recebido pelos seus filhos, quando você chega na sua casa, assim, seu filho está lá no celular, no WhatsApp, no Instagram, nem parece que o pai e a mãe chegou, como que você quer ser recebido pelos seus filhos? Né? Talvez se os seus filhos estão nesse exato momento, quando você chega em casa, estão no celular, mais preocupados com o celular que você, talvez seja necessário refletir alguns pontos na sua vida. E eu não estou aqui para julgar o irmão, falar que você está errado, está certo, mas eu estou querendo dizer que esse comportamento não seria o normal, não seria o mais adequado. Talvez seja necessário você investir mais tempo nos seus filhos. E quando a gente fala de família, é tudo isso. E o principal, olha a coisa mais interessante, pais e mães, vocês preparam o filho para o futuro, correto? Então, aquilo que o seu filho está vivendo hoje vai ser o que ele vai reproduzir na família dele no futuro. Né? Então, vamos abraçar mais dentro de casa. Qual foi o último dia que você deu um abraço no seu filho? Abrace, fala eu te amo, tenha carinho, olhe nos olhos, né? Expresse o que você sente. Eu sei que às vezes está cansado, está estressado, está uma série de coisas no dia a dia, mas nós precisamos investir naquilo que é de valor. Bens materiais são coisas que têm preço. A família é algo que tem valor. É algo inegociável, é algo insubstituível. É algo que, se você perder, pode ter certeza que você vai carregar uma marca para o resto da sua vida. Você vai carregar uma marca para o resto da sua vida. Né? Então, nós vamos ter esse entendimento. Valorize aquilo que tem valor e dê preço a coisas que têm preço. Né? Eu lembro um dia uma pessoa que falou uma coisa interessante. Né? Ele tinha um carro bom, um carro legal. A esposa dele foi e bateu com o carro. Aí, naquele dia, uma pessoa falou assim, nossa, lá o que você fez com o carro? Acabou com o carro. Aí veio outra pessoa e falou assim, mas você nem perguntou como que sua esposa está? Será que ela machucou? Você não perguntou se ela machucou, como que ela está? Ou seja, a pessoa valorizou mais o que tem preço do que aquilo que tem valor. Porque o carro, ele bate, ele estraga, você compra outro, você arruma. Mas e se a esposa tivesse perdido uma perna, se ela tivesse perdido um braço? Tinha como consertar? Como que está o emocional, o emocional da esposa? Como que ela se reagiu depois do acidente? Então, a gente precisa ter esse entendimento, gente. Eu não sei se isso acontece na vida dos irmãos. O filho deixou cair um objeto valoroso, aí o pai ou a mãe vai lá e faz o quê? Bate no filho. E às vezes seria mais fácil a gente fazer o quê? O bem material que quebrou, dá para comprar outro. Mais fácil você chegar lá no filho, né, conversar com ele,
Fala, filho, está tudo bem, tudo certo. E ensina ele depois que ele não pode estar mexendo em algumas coisas. É mais fácil que você ir lá de forma agressiva com o filho. Ah, mas você fala isso porque você não tem filho, né? Mas você está falando isso porque você não tem filho, né? Mas eu acredito que quando eu tiver filho, Deus vai me dar a oportunidade de exercer essas coisas. Né? Hoje eu tenho 80 filhos emprestados, eu tenho um monte aí emprestado. Né? Aí eu brinco com eles, tem hora que eles me fazem muita raiva, eu faço de bobo, eu brinco com eles. Tem hora que eu xingo eles, mas tem hora que eu passo mais tempo brincando que xingando eles. Né? Eu xingo na hora que tem que exortar, na hora de corrigir, na hora de orientar. Aí sim eu falo, mas boa parte eu passo brincando, descontraindo com eles, né? E ali a gente cria ali um vínculo com eles. Eu falo muito com a minha esposa, nesse tempo de pandemia, a gente ficou longe das crianças, né? A gente sentiu muita falta deles, a gente sentiu muita saudade deles, né? E a gente viu que foi um vínculo que foi criado, e assim também tem que ser na nossa casa, nossa família, né? Eu sempre falo, né? Quando eu chego lá na minha mãe, quando eu ganho um abraço do meu sobrinho, é algo que não dá para calcular, e dá um abraço gostoso, um abraço apertado, né? E ali eu vejo um abraço de carinho. E assim também eu acho que deve ser dentro da nossa família, então invista, né? Para encerrar, já está avançando o tempo, né? Então, para finalizar, meus irmãos, seja como Jacó, no sentido de ter intimidade com Deus, mas não cometa os mesmos erros que ele cometeu. Né? A palavra está ali para nos ensinar. Então, faça ali aquilo que o pastor Ramon está fazendo lá atrás, investindo carinho ali, o tempo na Alice, né? Quando ela crescer, ele vai colher frutos disso, né? Então, invista tempo nos filhos, não só quando eles são pequenos, quando eles estiverem grandes também. Invista tempo neles, né? E você certamente colherá bons frutos. Amém? Queria convidar os irmãos a fechar os seus olhos nesse exato momento. Não sei como que está a sua família, como que está a sua vida. Talvez precise alguma coisa na sua vida precise ser ajustada. E tem coisas que a gente sabe que está fora do nosso controle. Aquilo que está no nosso controle, nós fazemos. Aquilo que está fora do nosso controle, nós clamamos a Deus para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa intervir. Então, eu quero convidar você nesse exato momento a olhar para a situação que você está vivendo na sua vida. Se você tem alguma coisa que você precisa refletir, que você precisa mudar, talvez nessa noite você precisa falar com o Pai, falar, Senhor, me dê sabedoria, me dê conhecimento, me dê entendimento para que eu possa mudar essa situação, para que eu possa corrigir algumas coisas na minha vida. Talvez você tenha passado por muito tempo, muitos anos, talvez meses, anos, na sua vida e tem dado valor a coisas que tem que ser dado preço, e tem dado preço à sua família, que é algo valoroso. Talvez você precise falar com o Pai, falar, Pai, perdoa pela minha falha, perdoa pela minha pequenez, eu sei o quão falho eu sou, mas a partir de hoje eu quero ter um novo comportamento, eu quero ter uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de decisão. Me dê força, ó Pai, para tomar decisões diferentes. Me dê forças, ó Pai, para percorrer uma direção diferente. Talvez você precise falar com Deus nessa noite. Falar, Deus, ajuda também o meu cônjuge junto comigo a corrigir o meu lar. Ajuda meu cônjuge junto comigo a tomar novas decisões, novas direções, para que o meu lar, para que a minha família, para que meus filhos possam colher frutos maravilhosos, frutos cujo o Senhor preparou para a minha vida, para a minha casa. Talvez você também tenha filhos que ainda não conhecem ao Senhor. Talvez você possa fazer ali, como diz ali a frase do Desperta Débora, que é mãe de joelhos, filhos de pé. Talvez nessa noite você pode estar clamando para o teu filho. Talvez você pode estar pedindo ao Senhor para estar quebrantando o coração do teu filho, para que Ele possa estar revelando o amor dEle na vida do teu filho, descortinando os olhos do teu filho, tirando as escamas dos olhos do teu filho, libertando os teus filhos dos vícios, libertando o teu cônjuge do vício, descortinando os olhos da tua família, para que eles possam visualizar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da tua casa, da vida de vocês. Talvez você pode clamar ao Senhor. Talvez faz muito tempo que talvez você não tenha visto a unidade, o amor, a paz de Cristo reinando na sua casa, na sua vida, na sua família. Talvez você possa clamar ao Senhor, falar, Senhor, a partir de hoje, eu quero ver o amor do Senhor se manifestando através da minha vida, através da minha ação, através das minhas práticas, e que esse amor ele possa ser jorrado como uma fonte viva na vida da minha família, da minha casa, para que nós possamos colher coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E talvez nessa noite também você precise exercer a autoridade que foi dada em Cristo Jesus. Talvez tem cadeias, correntes, que tem rodeado a sua casa, que tem tentado travar a sua família, e talvez você precise exercer sua autoridade como igreja nessa noite, decretar que todo mal, todo laço, toda cadeia do inferno venha cair por terra, decretar que todo laço, todo mal venha cair por terra em nome de Jesus.
Talvez nessa noite você possa decretar: espírito que de contenda, espírito que venha trazer inquietação, espírito que venha trazer divisão dentro da minha casa, eu te repreendo agora, com a autoridade que foi me dada em Cristo Jesus, todo laço, todo embaraço, todo mal, toda obra de macumbaria, de feitiçaria nessa noite, como igreja, nós decretamos caído por terra em nome de Jesus. E que o amor, a paz, a graça, a abundância de Cristo Jesus venha reinar sobre o lar, sobre a família de cada um que está presente aqui nessa noite, aqueles que não puderam estar presente aqui, mas que precisam da intervenção do Pai. Em nome de Jesus, nós decretamos toda a sorte de bênção na vida, Senhor, da tua igreja, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite, em nome de Jesus.